você verá inúmeros debates sobre se Deus existe ou Deus não existe. E você verá muitas posições e argumentos, às vezes muito elegantes, de parte a parte. Só há um pequeno problema. A discussão da existência ou inexistência de um objeto qualquer pressupõe que você tenha não apenas um conceito verbal daquele objeto, mas que você seja capaz de imaginá-lo. Tá certo? Senão você não o reconhecerá. Então, você entra na seguinte coisa: você quer discutir Deus. Muito bem. Então, vamos ver se você consegue imaginar algo de Deus. Né? Por exemplo, Deus é infinitamente bom. Vamos ver até onde vai a sua capacidade de imaginar a bondade. Imagine, por exemplo, sente aí na sua cadeira e imagine que você sempre tivesse agido da maneira boa e melhor possível. Lembre todas as situações onde você mentiu, foi covarde, prejudicou os outros, né? Humilhou o mais fraco, tirou vantagem indevida. E imagine que em todas essas situações você tivesse agido como um santo. Você não é capaz de imaginar isso. Ou seja, eu não estou dizendo que você não é capaz de imaginar nada de Deus. Você não é capaz de imaginar sequer a sua própria santidade. E, no entanto, a Bíblia está cheia de afirmações. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Isto significa que você poder imaginar algo de Deus não é algo fácil. Então você, como não pode imaginar o objeto para saber se ele existe ou não, você se contenta com a definição nominal e começa a raciocinar com base nela. Ou seja, você está falando de um objeto que você não conhece, nem sequer imaginariamente. Ora, eu lhes digo, pela prática, pela experiência, as práticas da Igreja Católica, orações, a confissão, a comunhão, a missa, etc., etc., são um imenso aparato que pouco a pouco vai abrindo você para você conseguir imaginar algo a respeito do que é o bem. Então isso quer dizer que se você está orando, confessando, comungando, etc., bom, então você está preparando o seu cérebro para imaginar algo de Deus. Agora, se a pessoa não fez nem isso, como é que ela pode discutir se esse objeto que ela não é capaz de imaginar, nem por uma analogia longínqua, existe ou não? Imagina, por exemplo, que você fosse o santo Padre Pio de Pietrelcina. Como seria a sua vida? O que é uma vida de santidade? Que culmina na produção de um número enorme de milagres. Eu digo, você não é capaz de imaginar o Padre Pio de Pietrelcina? E quer imaginar Deus? E até saber se ele existe ou não? Mas tu é burro mesmo, hein? Então, é este o problema. Se você parte do princípio de que a sua inteligência, tal como ela está montada no momento, dentro dessa sua personalidade feia, disforme, egoísta, covarde, mentirosa, está habilitada a opinar sobre as questões mais altas do universo, em campos que você não consegue sequer imaginar, então você entrou na primeira opção, meu filho. Você entrou na primeira opção por quê? Porque você não quer ter este trabalho. Não é possível você saber absolutamente nada, 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 nada de Deus se você não tem ideia. Não digo de um ser infinitamente bom, não estou dizendo isso. Mas se você não é capaz de imaginar alguém melhor do que você. Então definimos Deus. Por exemplo, quando o Sr. Richard Dawkins imagina Deus, ele imagina um ser, tá certo? Que desde fora criou um treco chamado mundo. Mundo definido tal como, né, a ciência o define. Eu digo, mas esse Deus evidentemente não existe.
Então, para que você demonstrar que ele não existe, se está na cara que ele não existe? Para que discutir quando, né, provar a inexistência de algo que, na sua própria definição, não pode existir? Então, se você partiu para isso, então significa que você pretende que a sua inteligência, tal como ela existe agora, tá certo? É capaz de dominar todos os assuntos sem que você se modifique em nada, sem que você amplie sequer a sua imaginação. Não é maravilhoso? Então, se você pode, por que o Tiririca também não pode? O Tiririca também deve ter as suas concepções metafísicas. O Lula tem, metafísicas e teológicas. Tá certo? Então, se o Lula pode, por que o Richard Dawkins não pode? Então, o problema dessas pessoas é simplesmente falta de imaginação. Na hora que você tenta imaginar, conceber o objeto do qual você está falando, você vê que ele te transcende. Tá certo? Mas, isso quer dizer que a nossa aproximação desse objeto é um esforço de imaginação que não vai terminar. Tá certo? Mas que, ultrapassado um certo ponto, você pode dizer que você sabe do que você está falando. Você sabe pela função que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Quer dizer que você, sendo capaz de imaginar certas qualidades, você é capaz de antecipar, de algum modo, a ampliação infinita dessas qualidades. Mas se você não tem ideia nem das qualidades, quais são? Hã? O que é santidade? Hã? E se você não é capaz de meditar sobre a santidade e imaginar você mesmo agindo como um santo, meu filho, então você não pode abrir a boca para falar de Deus. Porque você não é capaz nem de imaginar uma qualidade de Deus, nem mesmo em quantidade finita maior do que a sua. Então, vamos dizer, a religião ela existe para tornar você capaz de conceber algo do que você está falando. Então, se depois de você praticar essas coisas com toda a devoção, anos a fio, você chegar à conclusão, não, tudo isso só existe na minha imaginação. Não tem nenhum correspondente objetivo, aí sim você terá a sua razão. Só que isso não vai acontecer. Porque o esforço de você imaginar algo maior do que você, ele tem um efeito sobre você. Né? E daqui a pouco você começa a ver que este elemento que você está tentando imaginar está produzindo efeitos que não foi a sua imaginação que criou. Então daí você começa a se interessar por outros efeitos. Não é isso? Por exemplo, os milagres. Eu digo, sem um estudo dos milagres, nada de sério se pode falar sobre a religião. Outro dia me chegou na mão um livro que chama O Livro dos Milagres. Então o sujeito narra um monte de milagres que foram observados no islamismo, no judaísmo, no budismo, histórias de milagres, né? Eu digo, nossa, essas histórias são todas ótimas, maravilhosas. Só tem o seguinte, eu não tenho o menor interesse por milagres que foram praticados 2.000 anos ou 3.000 anos atrás e que nos chegam sob a forma de histórias. Né? Porque se os milagres não prosseguem agora, então eles têm apenas uma função cultural mitológica. E nesse sentido, tanto faz ser milagres budistas, islâmicos, etc, etc. Mas só existe uma entidade no mundo que se preocupa em verificar e atestar cientificamente os seus milagres. Isso é a Igreja Católica. Né? Isso é a mesma coisa que dizer, só existem milagres na Igreja Católica. No resto existem histórias de milagres. É muito diferente. Né? Então, desses milagres do Padre Pio, nenhum foi jamais impugnado. E os fatos estão aí. Então, você quer imaginar o que é a santidade? Então é o seguinte, você observa a santidade em ação para você poder imaginar melhor. Né? Imagina então você mesmo fazendo os milagres do Padre Pio. Somente com as forças que você tem. Né? O poder do pensamento. Meu filho, não chega na esquina.
Então, você vê que a santidade implica a abertura, vamos dizer, a um outro agente que transcende a própria pessoa do santo. E que este elemento age fisicamente, no universo físico. Então você começa a entender alguma coisa, pô, raios, não é que a igreja tem razão? Tudo isso é bastante simples. Mas depende de uma opção inicial. Se você fez a opção imanentista, você vai dizer que eu só acredito naquilo que é imanente ao mundo. Não, meu filho, você não conhece o mundo. Você só acredita no que é imanente à sua cabeça. Então você é o eu soberano e fora de você e acima de você não existe nada. Se você quer isso, quem é que pode segurá-lo? Então, não há sinceridade nessa opção. Essa opção é sempre da boca para fora. E por isso ela sempre tem que se defender, vamos dizer, com mentiras, com falsificações, etc, etc. Então, é um negócio que chamava Henri Bergson, alma fechada ou alma aberta. O imanentismo, o que é alma fechada? Se você fez essa opção, meu filho,